A paz do Senhor Jesus seja com você. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero te colocar diante de um mistério que muitos leem, poucos sentem, e quase ninguém enfrenta até o fim. Como Deus salva uma cidade cercada? Pela força? Pela estratégia? Pela queda dos inimigos? Ou será que a verdadeira vitória começa num lugar muito mais desconcertante, no pranto, no arrependimento, no coração quebrantado? Em Zacarias 12, a cidade treme, as nações se ajuntam, o cerco aperta, e quando você espera o som da celebração, a palavra entrega outro som. O som do choro. O som de famílias lamentando a parte. O som de um povo olhando para aquele a quem traspassou. E a pergunta explode sobre nós: por que o reino de Deus começa com lágrimas antes de chegar com triunfo? Isso não é apenas sobre Jerusalém. Isso é sobre o seu coração quando tudo parece cercado. Isso é sobre o dia em que você descobre que o seu maior inimigo nem sempre está do lado de fora. Às vezes, o muro está de pé, mas a alma está em ruínas. Às vezes, a ameaça é visível, mas a ferida mais profunda é secreta. Então vem a palavra, e ela não começa adulando o homem, ela começa revelando o caminho da graça. Em Zacarias 12, versículos 2 e 3, o Senhor diz que faz de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos ao redor e uma pedra pesada para todas as nações. A cidade está no centro do conflito, mas o centro da profecia não é a geopolítica. O centro é o coração humano diante do Deus que fere para curar e expõe para redimir. Jerusalém está cercada. O povo ouve rumores correndo pelas ruas estreitas, passos apressados, portas sendo fechadas com mais força do que o normal, mãos agarrando crianças pelo braço, olhos procurando no rosto do outro alguma certeza que ninguém consegue dar. O ar pesa. O peito aperta. Ninguém precisa explicar que a ameaça é real. Todos sentem. O homem mais firme engole seco. A mulher mais forte baixa os olhos por um instante e faz uma oração curta, quase sem voz. Um ancião aperta o manto com os dedos trêmulos, como quem tenta firmar o corpo enquanto o coração balança. O cerco não é apenas ao redor dos muros. O cerco entra na respiração. E, no entanto, exatamente nesse ponto, a profecia não nos deixa correr direto para a batalha. Ela segura o nosso rosto e obriga a nossa alma a olhar mais fundo. Em Zacarias 12, versículo 8, o Senhor promete proteger os habitantes de Jerusalém, e diz que o mais fraco entre eles será como Davi. Veja isso. O mais fraco. Não o mais treinado. Não o mais brilhante. O mais fraco. Deus toca justamente o ponto da insuficiência humana. O joelho que vacila. A mão que não para de suar. A voz que falha quando tenta parecer firme. O Senhor não está procurando impressionar os fortes. Ele está transformando os fracos em testemunhas do seu poder. Mas a virada ainda é mais estranha. Porque quando esperamos a descrição do contra-ataque, da muralha resistindo, das nações batendo em retirada, Deus abre outra cena. Em Zacarias 12, versículo 10, ele diz: derramarei sobre a comunidade de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Eles olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora pela perda de um filho único, e o lamentarão amargamente como quem lamenta a perda do filho mais velho. A cidade está em guerra, mas Deus invade primeiro a parte mais endurecida do homem, o coração. Agora o som muda. Não é o metal contra o metal. Não é a muralha rangendo. Não é o grito de guerra.
É o som de alguém perdendo as defesas internas. Um homem fica em pé por um instante, tentando se manter composto, e de repente a garganta fecha. Ele tenta engolir o choro, mas não consegue. O peito sacode. O ar sai em golpes curtos. Uma mãe encosta a mão na boca e os olhos se enchem antes que ela perceba. Um sacerdote, acostumado a fórmulas, não encontra nenhuma palavra pronta. Um líder da casa de Davi sente o peso da culpa chegando como lâmina e como luz ao mesmo tempo. Eles olham para o traspassado. E ao olhar, entendem. Entendem que a crise do lado de fora não revela apenas o ódio das nações. Ela revela também a ferida do pecado do lado de dentro. Entendem que não basta sobreviver ao cerco, é preciso ser purificado. Entendem que a vitória sem arrependimento seria apenas adiamento do juízo. O homem que antes queria livramento sem quebrantamento agora cai de joelhos, porque a graça faz aquilo que o medo não consegue fazer. O medo apenas tensiona os nervos. A graça perfura a consciência. E para sentir esse mistério, a Escritura nos leva a outro momento em que uma cidade de Deus também vive sob o peso da ameaça, e um homem de Deus também encara uma crise que parece grande demais para o peito humano. Não saímos do tema, mergulhamos mais fundo nele. Porque o mesmo Deus que fala por Zacarias já mostra em outro dia como a salvação começa quando o homem para de confiar na própria força e aprende a se derramar diante do Senhor. Em 2 Reis, capítulos 18 e 19, Jerusalém volta a sentir o frio do cerco, agora sob o império da Síria, e Ezequias escuta palavras de humilhação, blasfêmia e afronta. Os mensageiros do inimigo falam alto. Falam para ferir a alma antes de tocar a pedra. Falam para quebrar a confiança antes de buscar a brecha no muro. Em 2 Reis 18, versículos 28 até 35, o representante do rei da Assíria se levanta e grita na língua do povo, para que todos entendam. Ele zomba. Ele compara o Deus vivo aos deuses derrotados das outras nações. Ele tenta transformar fé em ingenuidade, esperança em tolice, espera em vergonha. Quem ouve sente o estômago apertar. Um soldado aperta a lança, mas a mão sua. Um pai de família evita olhar para o filho. Um oficial prende a respiração e mantém o rosto duro, mas por dentro pensa, e se desta vez não houver saída? Esse é o tipo de ataque que tenta matar antes de derramar sangue. Ezequias recebe a notícia. Em 2 Reis 19, versículo 1, quando ele ouve, rasga as suas vestes, cobre-se de pano de saco e entra no templo do Senhor. Repare no movimento. Ele não começa montando pose. Não responde com bravata religiosa. Não tenta salvar a própria imagem. Ele rasga. Ele entra. Ele se humilha. O tecido cede entre os dedos. O som do rasgo parece pequeno, mas ele carrega o peso de uma alma que já não suporta fingir controle. O pano áspero toca a pele. Arranha. Incomoda. Expõe. O rei vem como um homem quebrado antes de tentar agir como governante. Isso se parece com Zacarias 12 mais do que muitos percebem. Porque, diante do cerco, Deus não forma primeiro uma plateia de vitoriosos, ele forma um povo que clama. Ezequias manda chamar Isaías. A mensagem chega com urgência. Em 2 Reis 19, versículo 3, ele diz: Este dia é um dia de angústia, de repreensão e de humilhação, como quando uma criança está para nascer, mas não há forças para dá-la à luz. Que imagem violenta e honesta!
A dor chegou ao limite. O momento exige vida. O parto pressiona. Mas falta força. É exatamente aí que a soberba morre e a súplica nasce. Você sente esse aperto? Quando a situação exige mais do que você tem. Quando a crise pede coragem e você só encontra tremor. Quando o coração quer liderar, mas as pernas parecem ocas. Ezequias sente isso. Jerusalém sente isso. Zacarias profetiza para isso. Deus permite que o homem chegue ao fim da autossuficiência para que, nesse fim, comece a verdadeira dependência. Não é o fim da esperança. É o fim da ilusão. Isaías responde com a palavra do Senhor. Em 2 Reis 19, versículo 6, o profeta diz para Ezequias não temer as palavras que ouviu. Não temer. Essa ordem cai sobre um ambiente onde tudo convida ao medo. O inimigo fala alto. A cidade está vulnerável. O futuro está apertado como uma garganta em pranto. Mas a fé não nasce do volume das circunstâncias. A fé nasce da voz de Deus. E o Senhor promete agir contra o soberbo. Ainda assim, o ataque continua. Em 2 Reis 19, versículos 14 a 19, Ezequias recebe a carta ameaçadora. Ele sobe ao templo do Senhor com o documento nas mãos. O papel pesa mais do que parece. A ameaça escrita faz a mentira parecer sólida. Ele desenrola a carta. Os olhos correm pelas linhas. Cada frase quer produzir pânico. Cada palavra quer convencer o coração de que o fim já foi decidido. Então Ezequias faz algo que muda tudo. Ele estende a carta diante do Senhor. Não porque Deus precise ler, mas porque o homem precisa aprender onde depositar o seu terror. Ele ora. Não como quem recita para impressionar. Ora como quem sangra. Ora como quem já percebeu que só existe uma saída verdadeira. Em 2 Reis 19, versículo 15, ele começa: Senhor, Deus de Israel, entronizado entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ele não começa pelo tamanho da Síria. Ele começa pelo tamanho de Deus. Depois, no versículo 16, ele pede: dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. O cerco é militar, mas o centro da oração é teológico. O maior escândalo não é apenas o perigo contra a cidade. É a afronta contra o nome do Senhor. Você percebe? Aqui a salvação também começa com um tipo de pranto. Talvez não o lamento coletivo de Zacarias 12 ainda, mas o quebrantamento de um rei que já não se apoia em si mesmo. O orgulho se dobra. A alma se rasga. A oração sobe. E quando isso acontece, o céu não fica indiferente. Isaías envia a resposta. Em 2 Reis 19, versículos 20 até 34, o Senhor zomba da soberba do opressor, declara que ouviu a oração de Ezequias e promete defender a cidade por amor de si mesmo e por amor de Davi. Deus não perdeu o controle nem por um instante. Então a noite cai, e a tensão permanece. As pessoas dentro da cidade talvez tentem repousar, mas o descanso não vem inteiro. Um corpo se deita, a mente não para. Um homem fecha os olhos e logo os abre de novo. Uma mãe escuta qualquer ruído e puxa a criança para mais perto do peito.
O medo faz vigília. A espera mastiga os nervos. Mas em 2 Reis 19, versículo 35, o anjo do Senhor sai e fere no acampamento assírio 185.000 homens. Quando o povo se levanta pela manhã, ali estão todos, cadáveres. Veja a inversão. O inimigo que parecia inamovível cai sem que Jerusalém precise exibir a força que não tinha. A cidade é salva, sim. Mas não pela autoconfiança humana. Não pela propaganda religiosa. Não pela coragem performada. A vitória nasce no lugar secreto da rendição. E isso prepara o nosso coração para entender Zacarias. Porque lá também o livramento militar nunca é apenas militar. Deus está fazendo algo maior do que repelir nações. Ele está quebrando o orgulho e produzindo um povo que o reconhece. Um povo que olha para o traspassado. Voltemos ao fogo da profecia. Em Zacarias 12, versículos 11 a 14, o lamento se espalha pela terra. Cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte. A família da casa de Levi à parte. A família de Simei à parte. Isso é esmagador. Porque não é um choro genérico, diluído na multidão. É pessoal. É íntimo. É intransferível. O homem não consegue esconder-se atrás da emoção coletiva. A mulher não se refugia no barulho da assembleia. Cada casa é visitada. Cada consciência é alcançada. Cada coração é trazido ao lugar da verdade. O arrependimento, aqui, é nacional e particular ao mesmo tempo. Tem mãos cobrindo o rosto. Tem ombros curvados. Tem memórias voltando com força. Tem palavras antigas, pecados escondidos, resistências cultivadas por anos, tudo vindo à tona quando a luz da graça toca onde ninguém mais tocou. Não é desespero cego. É revelação. O coração enxerga o horror do pecado porque, ao mesmo tempo, enxerga a beleza e a santidade daquele que foi traspassado. E é isso que o fere. Não é só medo da punição. É dor por ter ofendido o santo. E então a profecia avança. Em Zacarias 13, versículo 1, naquele dia uma fonte será aberta para a descendência de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificar pecado e impureza. Uma fonte. Não apenas uma lágrima. Não apenas um lamento. Uma fonte. O pranto não é o destino final. O pranto conduz à limpeza. O arrependimento verdadeiro não termina na culpa, ele desemboca em purificação. Deus não expõe para destruir. Deus expõe para lavar. E para sentir essa fonte, a Escritura nos conduz agora para outro momento, em outra cidade, diante de outro tipo de cerco, onde o pecado, a impureza e a impossibilidade humana se concentram em um corpo ferido, isolado e cansado. Em Lucas 5, versículos 12 ao 13, um homem cheio de lepra se aproxima de Jesus. Perceba como essa história conversa com Zacarias 13. Lá, uma fonte se abre para purificar pecado e impureza. Aqui, um impuro caminha em direção ao único que pode limpá-lo. E ele não vem com argumento. Vem com urgência. O leproso avança. Cada passo tem peso. Ele sabe o que carrega na pele e sabe o que isso provoca no olhar dos outros. Há feridas abertas. Há carne marcada. Há partes endurecidas, partes sensíveis demais, partes dormentes.
O corpo conta uma história de exclusão. O homem já aprendeu a ler o recuo alheio, o susto, o nojo, a distância. Talvez ele já tenha ouvido a própria condição antes de ser visto como pessoa. Talvez seu nome tenha sido trocado por sua impureza. Mas agora ele está diante de Jesus. Em Lucas 5, versículo 12, ele se prostra com o rosto em terra e suplica: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Que frase corta a alma! Ele não duvida do poder. Ele pergunta pela vontade. Como se dissesse: eu sei que em ti existe força suficiente para atravessar a minha ruína, mas será que existe compaixão suficiente para me receber? Você sente o tremor disso? Há pessoas que acreditam que Deus pode tudo, mas não conseguem crer que Ele as queira. O leproso traz essa guerra no peito. Jesus responde sem demora. Em Lucas 5, versículo 13, Jesus estende a mão e toca nele. Toca. Antes mesmo da frase terminar, o toque já está pregando um sermão inteiro. Porque o impuro está acostumado à distância. O rejeitado espera contenção. O marcado espera cautela. Mas a santidade de Jesus não se contamina com a lepra. A santidade de Jesus invade a lepra com pureza. A mão do Senhor encontra a pele que ninguém quer tocar. Imagine esse segundo. O homem talvez tensione o corpo por reflexo, como quem quase não acredita que o toque realmente veio. A pele sente calor. A alma sente choque. O coração dispara. Os olhos se arregalam. O ar entra rápido, irregular. Jesus diz: quero. Seja purificado. A palavra sai com autoridade simples, sem espetáculo vazio, sem hesitação, sem distância emocional. E imediatamente a lepra o deixa. O que anos de exclusão não resolvem, a presença de Cristo desfaz num instante. Aqui está a fonte de Zacarias 13 começando a jorrar em carne e osso. A purificação prometida não é conceito frio. Ela se aproxima em Jesus, tocando o intocável, limpando o impuro, restaurando o excluído. E isso nos ajuda a entender por que Zacarias 12 não começa com festa, mas com choro. Porque só deseja a fonte quem primeiro reconhece a própria impureza. Só se curva diante do toque de Cristo quem já desistiu de maquiar a ferida. O arrependimento não compete com a graça. O arrependimento corre para a graça. Mas Zacarias ainda nos leva mais longe. Porque em Zacarias 13, versículo 7, o Senhor diz: desperte, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Agora a profecia entra em terreno ainda mais santo e mais cortante. Não se trata apenas da cidade chorando. Não se trata apenas da fonte aberta. Trata-se do pastor ferido. O mesmo Deus que promete purificação revela que o caminho dessa purificação passa por uma ferida central, santa, substitutiva. A espada desperta contra o pastor. Essa palavra arde quando chegamos ao jardim à noite do Evangelho. Porque Jesus mesmo aplica essa profecia a si. Em Mateus 26, versículo 31, ele diz aos discípulos: esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. O pastor de Zacarias 13 não é figura distante. É Cristo caminhando para a cruz com os olhos abertos, sabendo exatamente o que vem, sentindo cada passo se aproximar da hora.
No Getsêmane, a pressão aperta. Em Mateus 26, versículos 36 a 38, Jesus entra com os discípulos no jardim e confessa: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." Ele não encena a força artificial. Ele não mascara a agonia. O Filho Santo entra no lugar de esmagamento com plena consciência. O corpo pesa. O peito aperta. A alma geme. O pastor sente a aproximação da espada. Ele se afasta um pouco. Cai com o rosto em terra. Em Mateus 26, versículo 39, "Ora, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Esse cálice faz eco ao cálice de tontear de Zacarias 12, versículo 2. As nações beberão juízo. Mas antes, de modo santo e insondável, o pastor entra no centro da vontade do Pai para suportar o custo da redenção. Ele não retrocede. Ele treme sem pecar. Ele sofre sem desistir. Ele se entrega sem resistência carnal. Aqui está o Rei vencendo pela rendição perfeita. Os discípulos dormem. A carne deles pesa. Os olhos fecham. A vigilância falha. O pastor carrega sozinho o peso que ninguém mais consegue carregar. E então os passos chegam. Tochas. Mãos. Traição. Beijo. Em Mateus 26, versículos 47 em diante, Judas se aproxima. O momento é denso. A noite parece prender a respiração. Pedro reage no impulso, tenta ferir, tenta impedir a prisão. Mas Jesus o detém. Porque o plano não está escapando do controle, o plano está se cumprindo. O pastor é ferido, e as ovelhas se dispersam. Corpos correndo no escuro. Sandálias batendo no chão. Medo subindo pela garganta. Promessas feitas horas antes caindo diante do choque da realidade. Os discípulos se espalham. O grupo se rompe. O círculo íntimo desaba. Zacarias 13, versículo 7, pulsa dentro da história. O que foi anunciado agora se encarna em lágrimas, fuga e silêncio. Mas a dispersão não é o fim. Porque o pastor ferido abre a fonte. O traspassado de Zacarias 12 e o pastor ferido de Zacarias 13 se encontram na pessoa de Jesus. Em João 19, versículo 34, um dos soldados perfura o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente sai sangue e água. Sangue e água. Ferida e purificação. Morte e fonte. E João, no versículo 37, ancora isso explicitamente: olharão para aquele a quem traspassaram. João 19, versículo 37, ecoando Zacarias 12, versículo 10. A cruz, então, responde ao mistério. Por que a vitória começa com arrependimento e não com celebração? Porque a verdadeira salvação não é apenas ser tirado do aperto externo. É ser reconciliado com Deus pelo sangue do traspassado. E ninguém contempla a cruz com honestidade e sai intacto em seu orgulho. Quando o coração realmente olha para o crucificado, ele chora. Não só pela dor dele, mas pela verdade sobre si mesmo. E, ao mesmo tempo, encontra esperança. Porque o mesmo Cristo que expõe o pecado é o Cristo que remove o pecado. Agora o texto de Zacarias sobe ao clímax. Em Zacarias 14,
versículo 3, o Senhor sai para lutar contra aquelas nações, como quando luta no dia da batalha. A imagem é majestosa, mas perceba, esse agir de guerra vem depois do lamento, depois da fonte, depois do pastor ferido. O reino chega com poder, sim, mas o povo é preparado para esse poder pela graça quebrantadora. Deus não está formando admiradores superficiais do triunfo. Está formando adoradores purificados. Em Zacarias 14, versículo 4, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se partirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Isso é tremendo. O lugar do aperto se torna a passagem. O que parece bloqueio vira escape. A presença do rei altera a geografia. A intervenção de Deus não apenas afasta o mal, ela cria caminho onde não havia. Um monte se parte. A impossibilidade cede. A fuga torna-se possível porque o Senhor está presente. Não é apenas força. É presença salvadora. Perceba como isso conversa com tudo que já vimos. Jerusalém cercada nos dias de Ezequias. O leproso cercado pela própria impureza. Os discípulos cercados pelo escândalo da cruz. Em cada história, o homem chega a um limite. Em cada história, Deus intervém não para massagear a vaidade humana, mas para revelar sua glória. O cerco muda de forma, mas o padrão da redenção permanece. Primeiro a verdade. Depois o quebrantamento. Depois a graça. Depois o livramento. É assim que o reino avança. Zacarias 14, versículo 8, continua: naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental, tanto no verão como no inverno. Águas vivas. Fluindo sem depender da estação. Fluindo além dos limites naturais. Isso não é só sobrevivência. É transbordamento. Não é só a cidade ficando de pé. É a cidade se tornando fonte. O que Deus faz em seu povo nunca termina no seu povo. A graça recebida se torna a vida derramada. O coração purificado deixa de ser poço fechado e se torna canal. E então o veredito final da profecia ressoa em Zacarias 14, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Aqui está o ponto culminante. O traspassado é rei. O pastor ferido é rei. Aquele diante de quem Jerusalém chora é o mesmo cuja presença divide montes e derrama águas vivas. O fim da história não é caos. Não é cerco eterno. Não é impureza definitiva. É reinado. Reinado universal, santo, incontestável. E o Novo Testamento confirma isso com tremor e glória. Em Apocalipse 1, versículo 7, está escrito: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Veja de novo a conexão. O lamento não desaparece. Ele reaparece diante da revelação final de Cristo. Por que ninguém encara o Rei em sua glória sem ser confrontado pela verdade? A questão é: você o contempla agora pela graça, ou só o reconhecerá depois, no peso do juízo? Essa pergunta não é teórica. Ela é urgente.
Hoje muita gente quer paz sem arrependimento. Quer consolo sem verdade. Quer reino sem cruz. Quer promessa sem santidade. Quer ouvir que tudo vai melhorar, mas não quer olhar para o traspassado. Quer o alívio da fonte, mas rejeita o quebrantamento que nos leva até ela. Só que Zacarias desmonta essa fantasia. Deus não oferece um verniz espiritual para a gente que quer continuar intacta em seu orgulho. Ele derrama espírito de graça e de súplicas. Ele leva o povo a chorar. Ele abre a fonte. Ele fere o pastor. Ele purifica o remanescente no fogo, em Zacarias 13, versículo 9. Sim, o fogo aparece. Em Zacarias 13, versículo 9, o Senhor diz que levará a terça parte através do fogo, ele os refinará como prata e os provará como ouro. O remanescente não é poupado de toda a prova. É purificado na prova. A chama revela o que é palha e o que é precioso. O calor remove a mistura. A dor, nas mãos de Deus, deixa de ser sinal de abandono e se torna instrumento de refinamento. Isso muda a leitura da sua luta. Talvez você esteja cercado hoje. Talvez as nações ao seu redor tenham outros nomes: ansiedade, pecado secreto, culpa antiga, oposição na família, enfermidade na alma, medo do futuro. Talvez você tenha tentado vencer no grito, na imagem, no esforço, na disciplina sem rendição. E ainda assim o cerco aperta. Ou talvez você esteja como leproso, carregando uma impureza que já mexeu com sua identidade. Ou como Ezequias, com uma carta aberta na mão e a sensação de que a ameaça é grande demais. Ou como os discípulos, vendo seus planos ruírem na noite em que o pastor é ferido. A palavra para você hoje não é: finja força. A palavra é: olhe para o traspassado. Chore diante dele. Receba a graça dele. Entre na fonte dele. Porque em Cristo o lamento não é um beco sem saída. O lamento é a porta da cura. Arrependimento não é humilhação vazia. Arrependimento é a mão de Deus arrancando de você o que está te matando em silêncio. E a graça não vem para aplaudir as suas máscaras. A graça vem para arrancá-las e te amar mesmo assim. Esse é o veredito espiritual. Deus vence o cerco externo começando pela rendição interna. Ele salva a cidade tocando primeiro o coração. Ele estabelece o reino levando o povo a contemplar o traspassado. O triunfo sem arrependimento produziria orgulho. O arrependimento sem graça produziria desespero. Mas em Jesus, arrependimento e graça se beijam. A verdade te derruba para que a misericórdia te levante. Essa é a lógica santa do reino. Agora vem o espelho. A história antiga é a sua história. Jerusalém cercada é a alma sitiada. A carta da Síria é a voz da acusação. A lepra é o pecado que isola. As ovelhas dispersas são os nossos afetos confusos, os nossos medos, as nossas promessas quebradas. E o traspassado é Jesus, o único capaz de reunir o que o pecado espalhou. Quando você olha para ele, você não encontra apenas um exemplo. Você encontra substituição, purificação, governo, esperança. Você encontra o rei que vem e o pastor que se entrega. Por isso, não corra da tristeza santa que o Espírito produz. Existe tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a salvação. Ela não te afunda, ela te leva à fonte.
Se o Senhor está apertando sua consciência, não endureça. Se Ele está expondo algo, não negocie. Se Ele está chamando você para confessar, dobrar o joelho, abrir mão, perdoar, romper com o pecado, faça isso hoje. Não porque você precisa comprar o amor de Deus, mas porque em Cristo esse amor já veio ao seu encontro com feridas nas mãos. Você pode se render porque foi amado. Eu quero te fazer um convite simples e profundo. Pare por um momento, onde você estiver, e diga ao Senhor a verdade. Não a versão editada. Não a versão religiosa. A verdade. Se há pecado, nomeie. Se há medo, entregue. Se há cansaço, derrame. Se há vergonha, traga à luz. Ore como Ezequias estende a carta. Clame como Jerusalém lamenta. Aproxime-se como o leproso se prostra. Olhe como João aponta para o traspassado, em João 19, versículo 37. E receba pela fé a fonte aberta de Zacarias 13, versículo 1. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: eu olho para o traspassado e encontro graça. Isso não é frase de efeito. É confissão. É memória. É alinhamento do coração. E compartilhe este vídeo com alguém que está cercado, alguém que pensa que precisa parecer forte, alguém que precisa descobrir que o caminho do reino passa pela graça que quebranta e restaura. Inscreva-se no canal Palavra Pura, porque aqui nós não corremos da verdade da Bíblia, nós mergulhamos nela até que ela queime, cure e transforme. E eu encerro profetizando sobre a sua vida, que o Senhor derrame sobre você espírito de graça e de súplicas. Que seus olhos sejam abertos para contemplar Jesus com profundidade. Que toda dureza escondida seja vencida pela ternura santa do Espírito. Que a fonte de purificação alcance áreas que você julgava irrecuperáveis. Que no lugar do cerco surja caminho. Que no lugar da impureza surja limpeza. Que no lugar da dispersão surja reencontro. Que as águas vivas do Senhor fluam sobre sua casa no verão e no inverno. E que você permaneça firme debaixo do reinado daquele cujo nome é o único nome. O Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça seu coração e estabeleça seus passos na verdade, na graça e na santidade, em nome de Jesus. Para quem permaneceu até aqui, existe uma última dobra desse mistério, uma cena escondida, que aprofunda o caminho entre culpa exposta, pranto verdadeiro e purificação recebida. E ela acontece não diante de muralhas sitiadas, mas diante de um altar reconstruído, num povo recém-chegado, com mãos ainda frágeis, memória ferida e consciência pesada. Em Esdras 9 e 10, Jerusalém não está apenas cercada por inimigos externos, Jerusalém está ameaçada por dentro, pela mistura, pela infidelidade e pela lenta anestesia da alma. E mais uma vez, Deus não começa restaurando a aparência pública, Deus começa quebrantando o coração do povo. A cidade tenta reaprender a respirar depois do exílio, os muros ainda contam histórias de ruína, o pó ainda parece guardar a lembrança do juízo, e o povo volta a ouvir nomes antigos, promessas antigas, mandamentos antigos. Só que a reconstrução visível pode enganar, porque uma comunidade pode erguer casas e ainda carregar rachaduras no espírito, pode levantar altar e ainda esconder concessões silenciosas no íntimo. E é exatamente isso que explode diante de Esdras, quando líderes se aproximam trazendo uma notícia que pesa como pedra molhada nas mãos. Eles chegam e dizem, com a gravidade de quem sabe que não traz apenas informação, mas acusação: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos vizinhos com suas práticas detestáveis, como ressoa em Esdras 9:1.
E a frase segue ferindo: misturaram-se com os povos vizinhos, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa infidelidade, como em Esdras 9:2. Veja a violência disso. Não é um tropeço periférico, é infidelidade instalada, é aliança misturada, é liderança comprometida, é o centro adoecido contaminando as bordas. Quando Esdras ouve, ele não responde com cálculo político, não tenta primeiro administrar repercussão, nem organiza um discurso para preservar reputações. Em Esdras 9:3, a palavra entra na carne da cena. Quando ouvi isso, rasguei a túnica e o manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. O corpo do escriba vira linguagem de luto, a roupa cede, os fios são puxados, o rosto abaixa, e o homem de Deus parece esmagado pelo peso do que o povo tratou com normalidade. Ao redor dele, a atmosfera muda, porque quebrantamento verdadeiro sempre desestabiliza consciências adormecidas. Esdras 9:4 descreve: então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor, por causa da infidelidade dos exilados. Todos os que tremiam, perceba isso, não todos os que opinavam, não todos os que queriam controlar a narrativa, mas os que tremiam. Existe uma diferença santa entre analisar o pecado e tremer diante dele, entre discutir a crise e sentir o peso da santidade ofendida. Esdras permanece ali até a oferta da tarde, e o tempo parece arrastar a dor pelo chão, o sol caminha devagar, a poeira se move leve no ar, mas ninguém consegue escapar do que foi revelado. Então, em Esdras 9:5, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas ao Senhor, ao meu Deus. Repare no movimento: abatimento, joelhos, mãos estendidas. O homem não está performando espiritualidade, está sendo vencido por ela. E a oração que sobe não é limpa de lágrimas, nem polida para parecer forte, ela nasce de vergonha, de memória histórica e de lucidez espiritual. Esdras clama, em Esdras 9:6, meu Deus, eu estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças, e a nossa culpa sobe até os céus. Isso soa como Zacarias, porque o povo só começa a ser curado quando para de minimizar a própria ferida. E isso ecoa a cruz, porque ninguém olha para o santo com honestidade e continua tratando a impureza como detalhe administrável. A oração continua cavando fundo, desde os dias dos nossos antepassados até hoje, a nossa culpa tem sido grande, como em Esdras 9:7, e a frase arrasta gerações para dentro do lamento presente. Esdras não finge que o problema nasceu ontem, ele enxerga um rio antigo de rebeldia, uma persistência sombria, uma inclinação repetida do coração humano para resistir justamente aquilo que o poderia guardar. Ele sabe que o exílio não caiu do céu como acidente, o exílio teve raízes morais, teve desprezo pela aliança, teve dureza. Mas a beleza da oração está em que ela não para na culpa, ela também se lembra da misericórdia já recebida. Em Esdras 9:8, ele diz: mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. Que frase preciosa! Por um breve momento, misericórdia, remanescente, lugar seguro. É como se ele dissesse: nós não estamos de pé por mérito, estamos de pé por misericórdia recente, por bondade merecida, por favor que ainda respira sobre nós. E logo a dor reaparece, porque graça lembrada torna o pecado presente ainda mais grave. Esdras 9:10 pergunta: mas agora, ó nosso Deus, que podemos dizer depois disso, pois abandonamos os mandamentos? Essa é a pergunta que nasce quando a consciência desperta. O que dizer? Como justificar? Que defesa apresentar, quando a luz de Deus já desmontou todas as camadas de auto-engano?
O homem quebrantado descobre que a única linguagem possível diante do santo é confissão. Enquanto ele ora, a cena deixa de ser privada e se torna contagiosa. Em Esdras 10:1, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Veja o que acontece aqui: um homem se derrama, e o povo começa a sentir uma consciência desperta, e outras consciências são alcançadas. O pranto não fica preso ao peito do líder, ele se espalha como fogo santo sobre uma assembleia anestesiada. Homens estão ali com a mandíbula travada, tentando segurar a vergonha que agora encontra nome. Mulheres escutam a oração e sentem memórias antigas se abrirem como portas que ninguém queria tocar. Crianças percebem o peso no ar sem entender tudo, mas entendendo que algo muito sério está diante deles. O som não é de celebração rápida, é de choro amargo, de coração tocado, de aliança lembrada. E nesse exato ponto surge uma voz inesperada, uma voz que não nega a culpa, mas enxerga a possibilidade de volta. Secanias, filho de Jeiel, se levanta no meio da multidão e diz a Esdras, em Esdras 10:2, fomos infiéis ao nosso Deus ao nos casarmos com mulheres estrangeiras, dos povos vizinhos, mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança. Essa frase entra como luz dentro do vale, porque arrependimento segundo Deus nunca fecha a porta da esperança. Ele fere, mas não para destruir, ele expõe, mas não para abandonar, ele conduz o povo ao lugar onde a graça pode agir com verdade. Secanias prossegue, façamos agora um acordo diante do nosso Deus, como em Esdras 10:3, e a proposta nasce não de desespero cego, mas de submissão concreta à vontade de Deus. Então ele diz a Esdras, em Esdras 10:4, anime-se, pois essa tarefa é sua, e nós estamos com você, tenha coragem, e mãos à obra. Que contraste santo, o mesmo ambiente que chorava agora também se move para obedecer, porque quebrantamento verdadeiro não termina em emoção, quebrantamento verdadeiro caminha para a resposta. Esdras se levanta, os sacerdotes, os levitas e todo Israel assumem compromisso, e a cidade inteira começa a ser convocada para o acerto doloroso. Em Esdras 10:7-8, a proclamação percorre Judá e Jerusalém, chamando os exilados a se reunirem, e quem não viesse sofreria perda e separação. Não porque Deus ama a dureza vazia, mas porque santidade não pode ser tratada como detalhe opcional. Quando o coração foi tocado, a vida precisa responder. 3 dias depois, o povo se ajunta em Jerusalém, e Esdras 10:9 nos coloca debaixo do céu carregado. Todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus, tremendo por causa do assunto e por causa da forte chuva. Isso é cinematográfico e santo. A chuva cai pesada, as roupas encharcam, o frio entra nos ossos, mas existe outro tremor maior, o tremor do assunto. Porque algumas águas molham a pele, enquanto outras alcançam a consciência. Esdras se levanta diante daquela multidão molhada, tensa e exposta, e fala sem maquiar nada. Em Esdras 10:10, vocês foram infiéis, casaram-se com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Depois ele aponta o caminho, em Esdras 10:11, agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele, separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Confissão e obediência aparecem juntas, como verdade interna e fruto externo. A Assembleia responde em alta voz, em Esdras 10:12, você está certo, devemos fazer o que você diz. Não é a resposta de um povo impecável, é a resposta de um povo finalmente alcançado, um povo que já não quer proteger a transgressão com argumentos religiosos.
Porém a própria Assembleia admite sua fraqueza, mas aqui há muita gente, e é a estação das chuvas, não podemos ficar do lado de fora, como segue o contexto de Esdras 10:13. Veja a humanidade da cena, existe convicção real, mas também limite real, existe disposição, mas há processo. Isso aprofunda muito o tema principal. Por que Deus não trabalha apenas em explosões emocionais, ele também conduz arrependimento através de passos concretos, custosos e perseverantes. A reforma em Esdras não cabe numa frase bonita, ela exige investigação, renúncia, exposição e decisão pública. O coração quebrantado aceita esse caminho, porque prefere dor curadora a conforto mentiroso. Enquanto os dias passam, nomes são examinados, histórias são trazidas à luz, e a santidade de Deus vai desfazendo os pactos que o povo chamou de toleráveis. Não é uma cena simples, não é confortável, não cabe em devoção superficial, mas existe misericórdia justamente nisso, porque Deus está impedindo que a comunidade normalize o veneno que a destruiria lentamente. O Senhor está arrancando a mistura para preservar o remanescente. Se você ouvir essa história com atenção, perceberá como ela se liga ao leproso que se aproxima de Jesus. Porque o leproso não negocia a própria impureza, ele cai com o rosto em terra e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, como em Lucas 5:12. E em Esdras, o povo finalmente para de discutir sua condição e começa a confessá-la. Quem quer cura precisa abandonar a maquiagem, quem deseja fonte precisa admitir a sede. Também perceberá como isso conversa com Ezequias, porque assim como o rei estendeu a carta no templo, aqui Esdras estende a culpa, sem enfeite, sem defesa e sem disfarce. E em ambos os casos, a crise real não é apenas a pressão externa, a crise real é como o coração responderá diante de Deus. Haverá pose ou rasgo, haverá máscara ou confissão, haverá cálculo ou rendição. E mais profundamente ainda, Esdras aponta para aquilo que só Cristo pode cumprir em plenitude. Porque o escriba chora pelo pecado do povo, mas não consegue se tornar a fonte que o lava, ele se prostra, mas não pode abrir no próprio corpo um rio de purificação. Ele reúne a assembleia, mas não consegue transformar o coração por dentro. Por isso essa história nos empurra para Jesus, o verdadeiro mediador, o verdadeiro purificador, o verdadeiro centro onde verdade e graça se encontram sem competição. Quando Esdras diz, eu estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, como em Esdras 9:6, ouvimos a linguagem de uma consciência acordada. Mas quando olhamos para Cristo, encontramos aquele que pode levantar o rosto do culpado sem negar a gravidade da culpa. Porque nele, a espada não apenas denuncia, nela a justiça é satisfeita, e a fonte se abre. Por isso essa narrativa escondida funciona como um espelho afiado para nós. Porque há momentos em que a igreja, a casa, o ministério e a alma parecem reconstruídos por fora, enquanto por dentro alianças erradas continuam alimentadas em segredo. Gente que já voltou do exílio, mas ainda flerta com os velhos ídolos, gente que ama a liturgia, mas resiste à separação, gente que deseja consolo, mas foge da cirurgia espiritual. Esdras nos chama para outro caminho, o caminho do tremor, da confissão, do choro que não se exibe, mas que se derrama. O caminho em que alguém finalmente para de negociar com aquilo que Deus chamou de impureza. O caminho em que a comunidade entende que fidelidade não é detalhe para tempos fáceis, fidelidade é questão de vida quando a memória do juízo ainda paira sobre as pedras. Talvez o que mais impressione nessa cena seja que a esperança aparece justamente quando a verdade é dita sem maquiagem. Secanias não diz, minimizem o problema, ele diz, fomos infiéis, como em Esdras 10:2,
e logo acrescenta: apesar disso, ainda há esperança para Israel. Esse apesar disso é uma pequena ponte de ouro entre a culpa humana e a misericórdia divina. Não existe esperança porque o povo se explica bem, existe esperança porque Deus ainda é misericordioso. Então, se o tema principal nos levou ao traspassado, essa última trilha nos ensina como o Espírito prepara um povo para olhar corretamente para ele. Não com sentimentalismo raso, não com religião cosmética, mas com confissão concreta e coração disponível para obedecer. Lágrimas sem retorno prático endurecem outra vez, mas lágrimas que se rendem à palavra se tornam começo de limpeza. E aqui está o presente para quem ficou até o fim: a restauração mais profunda normalmente começa onde a imagem pública termina. Começa no lugar onde alguém rasga a veste, estende as mãos, cai de joelhos e admite: a nossa culpa sobe até os céus, como em Esdras 9:6. E dali, sem barulho de vaidade, nasce um povo que treme, chora, confessa e aprende outra vez a pertencer ao Senhor. Se hoje existe mistura no seu coração, não proteja isso com linguagem espiritual. Se existe aliança errada, desejo tolerado ou concessão secreta, não espere a próxima ruína para levar isso à luz. Ajoelhe-se como Esdras, trema como os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, como em Esdras 9:4, e diga ao Senhor a verdade inteira. Porque ainda há esperança para o povo de Deus, e ainda existe graça para quem abandona a fantasia e corre para a purificação real.